Olá, querido amigo, olá, querida amiga, estamos de volta aqui no programa Meditações Ponto de Partida. Você é o nosso convidado especial todas as manhãs de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e no domingo, às 8 horas da manhã, no programa de debate, onde a gente amplia um pouquinho mais os temas da Palavra de Deus. Lembrando que nós temos um guia bem legal do estudo da Bíblia. Aqui nós temos temas, são 14 temas, onde você pode conhecer um pouco mais de como Deus se relaciona com a humanidade. Você vai ter aqui nesses temas perguntas e as respostas você tem a indicação do texto na Bíblia, para você poder encontrar na Bíblia as respostas dessas perguntas, tá bom? Isso vai te ajudar a conhecer alguns temas que talvez não são tão conhecidos assim. Ou até mesmo você que não está acostumado a manusear a Bíblia, então você vai ter a oportunidade de poder então entender como que a Bíblia funciona, tá bom? Isso é bem legal. Nós estamos numa série falando sobre parábolas de Jesus. E hoje nós vamos estudar a parábola que está em Lucas capítulo 12, verso 16 até o verso 21. Essa parábola fala de um rico que é considerado louco. Você já viu um rico louco? Bem, todo mundo quer ser rico, não é? Na verdade, louco ninguém quer ser. Agora imagina você uma pessoa rica que é tola, que é louca, que faz bobagem. Por mais que aparece aqui no texto que não é uma coisa assim tão séria que ele faz, mas Jesus a considera como um rico tolo. Eu vou ler o texto, diz assim, Lucas 12, verso 16 em diante, diz o seguinte: E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, a sua vida, né? E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A história fala de alguém que depositava toda a sua confiança nos bens materiais. Ele era um investidor e hoje nós vivemos um mundo de pessoas que podem investir mesmo que tenham poucas quantidades de dinheiro. Ele era um grande investidor e ele pensou, para que eu possa garantir o futuro eu vou fazer novas construções, novos celeiros. E assim eu vou ter então o dinheiro suficiente para viver por muitos anos. Mas Deus, que sabe todas as coisas, que vê o que nós não vemos, que vê o futuro, Ele então agora aborda esse homem e diz assim, você é louco, você não sabe que hoje você vai morrer. E que vai adiantar toda essa riqueza? Você já viu alguém rico levar casa, carro, fortuna para dentro do caixão? Eu não conheço. Pois é, tem muita gente que deposita toda a sua confiança no dinheiro, nas posses. Alguns depositam até mesmo em posições. Deus está dizendo assim, que loucura, você precisa confiar em mim. Eu lembro de um amigo que era muito rico e infelizmente ele perdeu praticamente o que tinha de mais valor na sua vida. Ele não perdeu a riqueza, ele não perdeu os seus bens, mas ele perdeu a família. Porque ele achava que trabalhando 16, 18 horas por dia, quando era novo, ele estava fazendo o correto, porque ele ia dar uma casa, um bom carro para os seus filhos, para a sua esposa, mas ele não dedicou tempo para os seus filhos, para a sua esposa. Assim é esse louco da história aqui. Ele dedicou tempo para tudo, mas não para Deus. E o que Deus diz para ele, olha, você não sabe, porque você vai morrer e tudo que você está fazendo não vai ter valor. De que adianta você ter milhões no banco? De que adianta você ter carros importados? De que adianta você ter posição, sendo que a morte ela está diante da sua vida, diante de você? Eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso que Jesus nos diz. Por que Jesus considera esse homem louco? Porque ele fez escolhas erradas. Muitas pessoas fazem escolhas erradas. Sabe que as escolhas são como uma bifurcação, né? Ali você define muitas vezes a sua vida. Às vezes uma pequena escolha vai ter uma tremenda consequência no futuro.
Por exemplo, quando você escolhe a pessoa que você quer conviver, a profissão, isso vai influenciar no resto da sua vida. Deus está dizendo assim, escolha certo, escolha ficar do meu lado, escolha fazer a minha vontade, escolha se preparar para se encontrar comigo. Apesar de tudo isso, muitas pessoas ignoram. E falando de se encontrar com Cristo, você sabia que Jesus vai voltar? A Bíblia diz que Jesus vai voltar. E aqueles que fizeram escolhas corretas vão poder desfrutar da eternidade. A Bíblia fala de um mundo sem dor, sem sofrimento. Quando eu leio, por exemplo, Apocalipse capítulo 21, eu encontro uma promessa linda que é relatada aqui por Deus, não é? A João, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E diz o verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É isso, fazer a escolha certa, é fazer aquilo que Deus faria se estivesse no nosso lugar. Eu quero lembrá-lo, se você quer se aprofundar nesses temas da Palavra de Deus, nós oferecemos um guia de estudos gratuitamente. Basta você apontar a sua câmera aqui nesse QR Code e você poderá então conhecer um pouco mais do que Deus quer para cada um de nós. E também você pode assistir o programa dos domingos às 8 horas, onde a gente amplia um pouquinho mais alguns temas da Bíblia, e a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais sobre a vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar e lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço para você e nos encontramos no próximo programa.